Tá gravando? Tá. Começamos, então? Começamos! Olá, pessoal! Oi, gente. Tá gravando, tá, Jorge? Tá bom, só pra avisar, né? Fechou. É que é tão estranho eu estar sem o fone. Normalmente eu tô com o fone monitorando, né? Então eu tô perdido, assim, sabe? Sem ponto. Tá. Então esse é o nosso 9º episódio. Exatamente. E o Toda Vida Reto, né? É uma iniciativa... peraí. E agora? É uma iniciativa da Connect, Social Media e Branding. Isso, e da Foto Public, que cuida da parte audiovisual. Eu sou o Thiago. Eu sou a Mayara. E esse é o Toda Vida Reto. É Toda a Vida Reta. Gente, vocês perceberam, pra quem acompanha aí, que a gente deu uma mudada, tá? Agora, Gurias dos Posts é Connect. E a gente não poderia deixar de trazer aqui o João. Gente, vocês não estão entendendo. Não. O Toda a Vida Reta, ele está internacional aqui. A gente foi para outro patamar. E a gente tem aqui com a gente o João Paulo Leite, que ele se denomina uma pessoa resiliente, que ele já passou por vários setores dentro de uma empresa. Desde motoboy, galpão, balcão, faturamento, cobranças. Mas vocês não estão entendendo, gente. Ele é proprietário de uma rede de ensinos aqui que é internacionalmente conhecida. Mas eu vou deixar o João se apresentar um pouquinho. João, seja muito bem-vindo. Perfeito. Obrigado pelo convite, Mayara. Obrigadão. Meu nome é João Paulo. 42 anos, sempre me perco às vezes na idade, tá? Mas 42 ainda, pai de 3 filhos, casado, né? Casado com a mesma esposa há 25 anos, é importante, né? É. E apenas 7 anos empresário, 3 empresas no segmento odontológico. Esse é um pouquinho, de forma resumida, né, do que é o João Paulo, ou JP, como mais é conhecido no âmbito profissional. E eu caí de paraquedas, né? É sempre assim, né? Quando é um convidado da Mayara, eu não sei muito sobre o convidado. E quando é um convidado meu, ela não sabe sobre o convidado. Então, eu acho que eu que vou começar fazendo os questionamentos aqui. Perfeito. Bora. O que é esse grupo JP, então? Me explica, porque eu só tô vendo 2 marcas aqui. A Integrate, a Connect e a JP. 3, na verdade. Isso, 3 empresas. No momento, a gente está com 3 empresas, algumas aí para surgir, que estão incubadas ainda. Estamos aguardando algumas peças, principalmente as peças humanas, né, para operacionalizar esses novos negócios. Mas a JP é uma empresa que começou apenas 7 anos atrás. Como a Mayara falou, eu estou no mesmo segmento há 25 anos, no segmento odontológico, não tenho formação acadêmica, nem como dentista, nem como técnico. Sempre fui arredio a estudos, então só fiz até a 8ª série. Optei de ir para a rua, conhecer o mercado desde cedo, foi uma escolha, obviamente, né? E hoje, por curiosidade, vivo de educação, tá? Mas eu apoio a educação, porém eu optei ali no meu crescimento que fosse mais no modo prático do que começar primeiro pela teoria e depois aplicar a prática. Então, 25 anos no mesmo segmento, 18 anos trabalhando diretamente com o cliente cirurgião-dentista, e apenas 7 anos atrás, por uma situação bem particular, familiar, que eu posso aqui abrir posteriormente, resolvi, juntamente com o apoio da minha esposa, né, com aquele empurrão, aquele chute nas costas, vai e faz algo diferente porque você não está feliz no que você está fazendo. E daí surgiu a JP. É um nome que surgiu até por indicação de um parceiro, não foi vontade própria, não foi nada pensado, nada calculado, pelo contrário. Foi tudo mesmo uma obra de Deus, e até hoje, por vezes, eu me questiono como deu certo, né? Já que não teve nada programado. Ou talvez deu tudo certo porque exatamente não tinha nada programado, né? O futuro ainda vai contar exatamente se esse é o segredo, né, da JP, de não ter começado de uma forma programada, e sim por uma necessidade. Que legal. E dentro do grupo, assim, tu atua com... né, tem a Mayara aqui, né, com a parte criativa, vamos dizer assim. A Integrate faz o quê? Certo, vamos lá então. Tudo começou pela JP Cursos, por uma necessidade de mercado. Lá, há 7 anos atrás, o modelo educacional brasileiro, como até hoje ainda, é muito rotulado e vinculado a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Isso em todas as áreas, na odontologia não é diferente. Então, lá naquela época, raramente um profissional cirurgião-dentista optava em fazer um curso rápido. Ele procurava fazer um curso de especialização, conseguir um título até para exercer. Por mais que ele não precisa daquele título para exercer, né? A graduação em si já dá, mas o título traria mais conhecimento para ele.
E o imersivo ainda estava começando. Porém, eu não tinha capital para iniciar uma escola de pós-graduação. Uma escola de pós-graduação necessita de um investimento muito grande. Mas eu tinha um grande ativo. Eu tinha os clientes, eu tinha conexão com as pessoas e eu tinha muito contato com professores, porque desde sempre eu entendi que eu deveria estar entre pessoas que poderiam me agregar em algum momento da vida. E dentre elas, os professores. Então, desde antes de ter a escola, eu já tinha muitos professores como amigos. Eu sempre enxergava um pedido de um chefe como uma oportunidade. E aqui eu não estou falando porque hoje eu sou chefe, tá? Mas enquanto eu era colaborador, o meu principal parceiro era o meu chefe, tá? Eu não era puxa-saco, mas eu fazia de tudo para chamar a atenção do meu chefe, trabalhando bem, tá? Porque era, no final das contas, ele que vai gerar a oportunidade. Sim. Ele que tem o poder na mão, né, para dar uma nova oportunidade. E eu sempre fui adquirindo essas oportunidades por chamar a atenção. E eles me permitiam ter acesso aos professores, tá? E daí começou a JP há 7 anos atrás, mas antes, né, de começar, eu ofertei a ideia para 3 outras escolas, porque até então eu sempre trabalhava comissionado, era vendedor. Mas tu vendia... Eu vendia insumos, material odontológico. Né? A farmácia do dentista se chama casa dental ou dental. Seria a farmácia do dentista. Então eu trabalhei esses 18 anos, desde office boy até separador de material e vendedor por 18 anos. Então o meu contato era muito com o profissional cirurgião dentista final ou com as instituições, já que eu atendia as instituições de pós-graduação para vender o material na pós-graduação. Então, com a cabeça de um vendedor, eu queria ser comissionado. Né? Quero sair vender, não quero pagar imposto, não quero ter funcionário, quero sair vender, eu faço meu horário e tudo mais. Então, o meu mindset ali era de continuar sendo vendedor. E eu ofereci, na época, a ideia dos cursos imersivos, que são os cursos livres, hoje denominados cursos livres, para 3 instituições. E ainda bem que as 3 instituições não aceitaram e não entenderam oportunidades. E eu me coloco no lugar deles. Possivelmente eu também não aceitaria. Porque foi, de certa forma, algo disruptivo, o mercado não comprava esse tipo de educação, que é uma educação rápida, né? Hoje é muito comum, hoje com o advento da rede social, todo mundo procura no YouTube, no Google, ali 2, 3 horas, tu vira chave muitas vezes no teu negócio. Eu ia comentar, 7 anos atrás, até o EAD já era uma coisa muito distante da realidade do ensino, né? E hoje, tava incubado, hein? E a gente foi pensar, então a gente está falando aí de 2016? 15 e 16. 15 e 16. 15 e 16 a gente estava num momento de economia até bem ativa, né? Tava tudo meio aquecido ainda, depois que foi diminuindo. Mas então tu pegou esse momento da final ali de... Eu estou pensando na hora do EAD, mas tu pegou bem o começo, então, que a educação foi para o lado virtual de alguma forma, ou que pelo menos saiu dessa coisa de hard skill, foi para soft skill. No mínimo, o modelo híbrido, né? No mínimo, o modelo híbrido, exatamente. Então, não foi uma visão de mercado, né? Não vou pegar louro nenhum para mim. Foi por uma necessidade mesmo, porque eu não tinha o capital a investir numa instituição de pós. Uma instituição de pós, hoje a gente está falando de R$2 milhões. Tu montar uma instituição de pós só em estrutura física. Fora a contratação de professores, conseguir o vínculo junto ao MEC, daí o valor vai lá para cima. Então, eu não tinha esse valor. Então, eu optei em fazer os cursos imersivos. Mas por que curso imersivo? O meu contato com a parte educacional vem desde 2004, porque as indústrias, as que produzem os produtos odontológicos, elas, por muito tempo, tiveram o papel de desenvolver, produzir e educar o profissional consumidor. E lá atrás, como eu sempre me diferenciava, eu sempre chamava a atenção do chefe, toda vez que uma indústria precisava lançar um produto, eles buscavam alguma dental que tinha um contato mais direto com o profissional, juntavam um grupo de dentistas, vinha um profissional dessa indústria e fazia uma apresentação comercial. E eu, geralmente, era o escolhido, porque eu tinha um contato com os dentistas e eu achava o máximo, porque eu estava fazendo uma coisa além de vender. Aquilo de primeiro era divertido, porque, eu vou falar por mim pelo menos, toda vez que eu entro numa zona de conforto, eu me incomodo demais. Porque toda vez que eu entrei em zona de conforto, eu dei uma recuada na minha vida. Então eu estava o tempo todo buscando alguma coisa nova. Né? Alguns chamam sarna para se coçar, no meu caso eu não vejo como um problema, eu vejo como um desafio. Tu é um cara inquieto, então. Eu sou bem inquieto, Já fui mais inquieto. Ultimamente eu estou mais controlado. Tá? E
voltando, então lá por 2004, 2006, eu comecei nessa parte educacional e ali que começou o relacionamento com professores. Então, novamente, sem pensar, sem imaginar que esses professores 5, 6, 7 anos para frente, eles aceitariam um convite meu. Então, quando eu precisei bater a porta desses professores, eu já tinha um relacionamento. E não tinha um investimento. Então, a ideia era o quê? Professor, você já me conhece dos cursos comerciais, que a gente chama como curso comercial. E agora eu gostaria, né, já que eu estou saindo do mercado odontológico de venda de consumíveis, eu gostaria de fazer um curso agora cobrando desse cliente final. E daí eles me deram um voto de confiança. Pô, que legal. Então, de alguma forma, os lançamentos dos produtos, tu fazia praticamente um workshop de explicação de como isso funcionava. Tinha um baita do network, porque as pessoas eram público-alvo que hoje, no final, são teus parceiros. Tu só aproveitou a mão de obra que estava disponível. Só, né? Otimizou. E utilizou elas em cima de um novo produto que era o ensino. Então, foi uma oportunidade em cima de algo que existia um certo preconceito ainda, né? Imagino que sim, fazer cursos assim, eu não sei como é que foi para ti fazer o mercado entender que isso era funcional, porque eu também atendo instituições de ensino e há uma grande dificuldade às vezes em tu fazer o profissional entender a diferença entre uma graduação e um curso livre, que cada um tem o seu espaço. Exato. Certo? E tu vai pegar assim, às vezes uma instituição de graduação não vai ensinar uma coisa mais técnica e pontual que ele precisa para vender. Vai ensinar um universo, certo? Exato. E é isso que tu atua, tu indo em cima daqueles problemas mais específicos. Exatamente. Tem um agravante porque a gente está falando da área de saúde, né? Uhum. Daí tem um agente que complica ainda mais, porque imagina, para fazer os nossos cursos, para ficar bem claro, para fazer os nossos cursos, o profissional tem que estar formado, primeira coisa, tá? Tem que ter no mínimo graduação. Mesmo assim, por ser uma área da saúde, existe esse sentimento que, putz, será que algo em 2, 3 dias é aplicável? Será que eu não precisaria de mais tempo estudando? Para isso que existe uma pós-graduação, para isso que existe um mestrado e tudo mais. Então, em nenhum momento a imersão ela vem a fazer com que o profissional deixe de fazer uma pós-graduação. Pelo contrário. Tá? A ideia é o quê? A imersão te atualizar de um fato novo que surgiu dentro daquele período de uma pós-graduação. A pós-graduação leva em média 3 anos. Com o advento da tecnologia, tudo está mudando muito rápido. Então surge uma nova novidade e por vezes essa especialização ela não consegue atualizar a base da aula dela dentro do mesmo ano, dentro da mesma turma. Então, para isso surge um curso imersivo, um curso livre, que vai atender uma demanda pontual do profissional. Tu está diferenciando aquilo que é acadêmico do que aquilo que é técnico aplicável. Exatamente. Mas sabe, Thiago, o que me lembra? Porque quase todos os episódios a gente comentou sobre a questão acadêmica, onde existe uma lacuna imensa entre a academia, né? Tipo, a graduação e a vida prática. Todos os entrevistados falaram Todo mundo falou isso, né? Que existe, tipo, tu sai da faculdade achando uma coisa, daí tu vai pra área outra, né? E eu vejo, assim, a JP traz muito disso, a prática, né? Como que realmente funciona a questão. E que nem o João falou, é um complemento. Porque se tu for ver em todas as áreas, mas o meu exemplo tu vai aprender um designer, como eu. Tu faz toda a parte teórica e aprende cores, psicologia, sei lá, né? Estética. Mas ninguém te ensina, às vezes, a aplicar isso dentro do mundo real, que é... Por exemplo, quando tu entra na faculdade, o designer quer aprender no quê? Aprender o Photoshop. O arquiteto, o engenheiro quer o quê? AutoCAD. E aí tu vai pegar um cara que se formou em odonto, ele vai aplicar no quê? São as técnicas específicas, né? Exatamente. E levando em consideração que tu tá no mercado de trabalho, que tu vende o teu tempo, né? Como profissional, vale muito a pena fazer uma imersão, né? Porque tu otimiza, tu tem toda essa atualização, né? Tu faz um backup ali de atualizações e vai pro dia a dia, né? Com certeza. Na área da fotografia, tu já fez workshop? Já, amigo, bastante. Mas workshop dentro da área de engenharia? Sim. Sim? Uhum. E quanto que isso te incentivou? Muito mais que a graduação, às vezes, né? Sim. É a impressão. Eu também fiz bastante fotografia. E quando tu quer um conhecimento pontual, tu vai lá, pega, consome ele, leva pra casa. Tu já aplica logo na sequência, né, o aprendido. E ele é rentabilizado rápido. Exatamente. Pois é, João, e como que tu saiu desse formato inicial para dar essa virada de chave que é a JP hoje? Certo. Tem vários fatores nessa história, né? Lá desde o início, as pessoas não comprando a ideia, modelo econômico,
político-econômico, Foi influenciou virando aí, né? demais, tá? A JP, ela surgiu num ano onde houve um impeachment de uma presidente, tá? Mas como que aconteceu? Eu sempre procuro enxergar as oportunidades, tá? Dentro das dores. Porque no final das contas é o que nos resta, né? Uhum. Porque o cenário ruim já foi apresentado. Vamos tentar achar um outro cenário. Então, naquela véspera daquele ano, houve um medo muito grande da economia de que com o impeachment viesse a piorar ainda mais. E o que acontece? Naquele ano o JP estreou, convidou alguns profissionais e iniciou o ano com apenas 7 turmas confirmadas naquele primeiro ano. Consegui contratar 7 professores. Tá? Mas na odontologia, a contratação de professores de renome, ela se faz geralmente com 12 a 18 meses de antecedência. Então foi no ano ali do impeachment que eu bati a porta de alguns professores. Eu não era conhecido no mercado, então eu fui nas pessoas mais próximas. E outros profissionais esperaram, provavelmente. Não, vamos ver como é que esse rapaz se comporta no mercado, né? Eu tenho um nome a zelar e eu concordo, eu faria o mesmo. Mas não, aventureiro, né? Vamos botar minha cara lá. Se não é um 7-1 e tudo bem. Então eu tive mais não do que sim na véspera ali para começar 2016. Só que eu estranhei que na primeira semana de 2016, eu estranhei a partir da 3ª mensagem de celular. 3 professores em menos de uma semana mandando mensagem. Então, JP, tu falou comigo ano passado, tal, pois é, tu pediu data, eu falei que estava tudo cheio, mas tem umas escolas aí que estão devolvendo algumas datas, estão com medo, tal, da economia, como é que vai ser o próximo ano, esse ano em si. Na 3ª vez eu falei, não, mas tem um padrão aqui, eu tenho que entender melhor, estou feliz, né, que venham mais ligações, mas peraí, por que as pessoas estão ligando? Daí eu resolvi chamar mais 4 professores que não tinham me dado data. E os 4 professores pediram uns dias e falaram, JP, entrei em contato com algumas escolas e ao invés de tantas datas, sobraram algumas. Tá a fim de pegar? Daí o que eu fiz? Liguei para todos os professores. E aquele ano a gente fechou 47 turmas. Tu aproveitou a baixa deles. A baixa, exatamente. Só que assim, né, tem um ditado que fala que a pessoa morre de véspera. E aquele ano foi excepcional. Não foi um ano ruim economicamente, foi um ano muito bom. Tá? E daí eu já tinha a data. Ditado. Exatamente. As pessoas muitas vezes morrem de véspera. Os dados econômicos, geralmente, eles assustam mais do que vai acontecer. Pô, é um melô ansioso isso aí. Tá? Né? Daí veio a pandemia, a mesma coisa. Daí pandemia. Pandemia ali 2020, óbvio, né? Eu também fiquei com medo. Os primeiros 15 dias, onde fechou tudo mais. Mas depois dos 15 dias, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. E daí aqui eu tenho que deixar... E vou falar alguns nomes, tá? Peço desculpa para os nomes que eu venha a esquecer, mas de coração tá gravado aqui. Uma dessas pessoas foi o João Marques, que é um dos meus professores. É um cara que já estava muito conectado à rede social, se comunicando muito. E trocando figurinha com os professores para saber como é que ia ser o cenário, né? Ele falou, JP, cara, se posiciona no mercado. A gente não sabe quanto tempo vai voltar para a economia voltar, os cursos presenciais. Se posiciona, porra, tu é conhecido. E eu comecei a fazer live ali, 25 dias depois ali do fechamento, eu comecei a fazer algumas lives com meus professores. E naquele mesmo ano, novamente, né? Daí não é um acaso, é uma questão de posicionamento, de caráter, que eu devo muito aos meus pais. Naquele ano, eu consegui trabalhar o ano todo. Ali em junho, houve a liberação para alguns setores da economia voltar a trabalhar. E um dos poucos setores que podia trabalhar era quem estava vinculado à área da saúde. Tá? E a JP, ela está 100% vinculada à área de saúde, não só porque ela oferece educação à saúde, como ela tem os seus quinais, junto ao CNPJ, vinculados à área da saúde. Então, jurídica... Então eu não dei jeitinho lá atrás. Então, eu desde o início eu pagava mais imposto, tá? Porque tem que ser pago. Enfim, gostando ou não, né? É caro, mas tem que pagar. Só que quando eu identifiquei que a área de saúde ela poderia trabalhar, era essencial, fui junto à contabilidade, fui junto à vigilância sanitária, fui junto a policiais militares na rua, né? Falei, policial, se tu recebesse uma denúncia desse endereço, disso aqui, o que tu pediria de documento? Eu pediria isso aqui. Eu apresentava. O que tu acha? Tu fecharia? Não, tá tudo certo. Então eu falei, pau na máquina, vamos trabalhar. Seguimos todos os protocolos, obviamente, de segurança, máscara e tudo mais. A Mayara conhece ali embaixo, vê o protocolo de segurança que até hoje a gente utiliza. E eu pude trabalhar em todo o ano 2020. Praticamente foi a única escola de imersão no Brasil que pôde trabalhar.
Até porque as regras eram estaduais, né? Aham. Então, provavelmente tinham instituições também corretas, mas que estavam em estados, tipo São Paulo, que foi o estado mais fechado do Brasil. Então, ali a gente conseguiu ganhar ainda mais mercado. E, ao final de 2020, eu tomei a decisão de triplicar de tamanho. Tá? No ano que todo mundo ainda tinha medo, ninguém sabia que ia ser 2021, eu saí de 87 metros quadrados e viemos para 400 metros quadrados Que é de aqui estrutura, que é aqui onde a gente está hoje. E daí já surgiu mais 170 metros quadrados, né, que é um outro negócio, que é a Integrate. Então, a gente sempre foi aproveitando as oportunidades. Novamente, não é simplesmente arriscar. Eu não sou de arriscar, pelo contrário, eu sou muito pé no chão. Mas eu não costumo considerar a publicidade de TV, a publicidade das mídias tradicionais. Elas tendem a exagerar. E historicamente é comprovado. O produto delas é a desgraça. Exato, é o caos, É o caos. é o caus. E, novamente, mesmo que fosse o caos, tá? Há uma queda de 10% no segmento. Eu não vou focar no 10% que perdeu, eu vou focar nos 90% que sobraram. Que ficaram. Isso, novamente, foram pessoas Cabeça que foram de empreendedor, né? É diferente, né? fui vendo as oportunidades. E desde então, as coisas vão aparecendo. Estamos num novo momento, né? Num momento de reorganizar a casa, inserir processos, incluímos um CRM, uma base completa, né, de marketing, vendas, contratamos a RD Station, que é a principal plataforma hoje disponível no Brasil, incorporamos outros negócios, porque agora a gente vai para uma outra etapa, e para isso eu preciso redefinir alguns processos na empresa. Entendi que o que nos fez chegar até aqui não nos levará até o próximo estágio. Isso ficou muito claro ano passado. Por que internacional? Por que tu falou internacional? Porque é o maior instituto de imersão internacional. Ah, então ele foi muito modesto ali. Ele é modesto, né? Tá. É isso que eu queria entender, né? Sim, pois é. E hoje tu tem ideia de números? Temos. Vamos lá. Essa questão dela ser a maior do mercado, né, a nível mundial. O mercado brasileiro odontológico é o maior mercado do mundo. É o maior mercado do mundo. E temos os melhores cirurgiões dentistas e técnicos do mundo. Tá? Tanto é que os americanos levam a peso de dólar muitos brasileiros. Tá? E só não levam mais porque também aqui dá muito dinheiro trabalhar com odontologia e prótese. A ponto de, por vezes, tu nem querer ir para os Estados Unidos. Tá? Para ter uma ideia do valor que essa profissão ela traz. E quem domina o mercado brasileiro, automaticamente domina o mercado mundial. Tá? Em números absolutos. Então, em apenas 7 anos, a gente recebeu mais 10 mil alunos, passaram pela JP em cursos de imersão. Atendemos clientes de toda a América Latina e nos últimos 2 anos, além da América Latina. Tá? Alunos de Moçambique, alunos dos Estados Unidos, México, América Central. Tá? Temos 7 professores internacionais, temos a cultura de trazer educação também com professores internacionais. Poxa, mas os brasileiros são os melhores, né? Mas a ideia é fazer esse networking de profissionais brasileiros e internacionais. Porque tu acaba agregando uma filosofia, um conceito que está dando certo lá e que, porventura, pode ser adaptado ao mercado brasileiro. Tenho 2 questões que não tem nada a ver, mas vou falar as 2 para não esquecer. Uma é uma percepção. Ouvi quando eu estava viajando que na Europa não se tem a cultura tanto de cuidar da saúde dental. Será que isso se pega, na tua percepção, tá? Mas a gente está falando das Américas. Essa coisa mais estética também, não só da saúde, por isso que tem tanta procura aqui? Se eu não me engano, o Brasil é o segundo maior mercado consumidor de produtos de beleza do mundo. É o primeiro ou segundo país que mais cirurgia plástica faz no mundo. Tá? O latino, por si só, ele se cuida mais do corpo e tudo mais. O europeu, né? Não podemos generalizar, mas o foco é muito mais na função. Qual que é a função primária do dente? É mastigar. Entre outras, né? Faz sentido. Exatamente. Isso, então. O brasileiro, ele já incorpora forma e função. Tá? Então, o desenho dos dentes, o alinhamento, a coloração dos dentes. Até por ser um país quente, né? Uhum. Então, todos esses fatores contribuem para que, no Brasil, a gente acaba, esse profissional sendo, vamos dizer assim, mais completo. Porque ele trabalha tanto com a estética como a função. O europeu, pelo paciente, de forma geral, procurar mais função, automaticamente quem oferece o serviço acaba focando
e trabalhando mais a sua habilidade naquilo que o cliente está consumindo. Bem interessante, então, o que eu ouvi não estava errado. Não, e assim, é muito engraçado. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu conheci, né, e tal, o pessoal, eles têm um vídeo ali até no Instagram deles, que é de um professor internacional fazendo dentinho europeu. Uhum. E aí, o pessoal tem muito hábito de fumar, né, na Europa, assim, então o dente acaba ficando um pouquinho mais amarelado. E eles vão fazer o dentinho e ele faz amarelinho mesmo, assim, da mesma... É o dentinho novo. Pra ficar igual aos outros. Pra ficar igual aos outros. É uma graça. Eu tenho uma filha especial e quando a gente... É que mistura todas as coisas aqui. Mas como nós aqui... Eu ouvi falar disso dos cuidados de saúde em si, que o brasileiro e o americano tem muito e na Europa não tem. Por isso, quando falou internacional, eu queria saber se era real. E as grandes produtoras de materiais hospitalares, até onde eu sei, ou são mais nas Américas, e eu descobri isso porque eu fui procurar para ela, né, algumas coisas, ou são lá na China. Né? Mas aqui, eu digo, no meio do mundo ali quase não tem. Isso é real também? Tu então, que tem contato com... Então, hoje a base de desenvolvimento de produtos, quando a gente fala odontologia, está na Europa. Tá? Alemanha principalmente. Tá. Certo? Cavo, que eu lembro que tem. A Cavo, Ivoclar, Vita, são empresas centenárias, estão na Alemanha. Tá. Tem a 3M, provavelmente, que é gigante, é americana, né? A Dentsply, que é o maior conglomerado odontológico, também é americano. Mas o desenvolvimento em si, a produção talvez esteja, né? Tu vai terceirizando para outros países, como a própria Apple faz, né? Uhum. Não produz quase nada dos Estados Unidos. Mas o desenvolvimento da base odontológica de produtos, a Alemanha, Japão... Mais instrumental. Produtos químicos também, os produtos químicos também. Exatamente. Tá. É muito interessante ver tu... E Brasil agora, né? Perdão, atrapalhar até. Aqui em Joinville nós temos uma mega de uma empresa que trabalha no segmento odontológico, que é líder, se eu não me engano, no mínimo na América Latina, em clareamento dental. FGM? FGM, uma empresa que tem. Sim. E é legal quando a gente começa a juntar os pontinhos, né, dessas informações tipo, que eu tinha ali, que eu achei que podia ser uma coisa meio vaga demais e irreal, mas é muito legal. E a segunda coisa que eu fiquei encucado, a Mayara sabe que eu gosto de perguntar essas coisas... Pô, tu tem não te conheço, né? Primeira vez que eu falo contigo, mas tu tem um perfil, assim, muito... É que tu falou ali, tu é um cara comercial, né? Tu gosta, dá pra ver que tu gosta de se comunicar, de conversar. O que tu... Porque é uma coisa que eu não tenho, sabe? Eu não sou o comercial. Eu sou, sei lá, o criativo, quem sabe. Mas o que tu atribui essa tua facilidade a chegar nesse ponto? Porque a gente vê que parece que tudo, tu falou ali, de repente eu não fiz uma faculdade e tal, mas isso foi o menos, foi um detalhe. Mas o que tu atribui a essa tua facilidade de comunicação, ou até mesmo no comercial, e tem esse tino, né? Porque tem uma sensibilidade tua, tu falou, eu vou contra a TV... de enxergar oportunidades, né? É quase uma intuição. O que tu atribui isso? Eu dou eu reforço muito a questão de base familiar, tá? Eu tenho a oportunidade, meus pais estão vivos, eu tenho a oportunidade de eles terem me ensinado muito sobre isso. Então, primeiro, a minha mãe é muito comunicativa, o meu pai nem tanto, só que eles se complementam. O meu pai falou muito sobre caráter, essa coisa de respeitar muito a hierarquia, que eu respeito muito a hierarquia, veio do meu pai. Meu pai sempre deixou claro, sempre foi, ou trabalhou na roça, ou trabalhou de funcionário, tá? Mas ele respeitava demais o chefe. Ele cuidava da empresa como se a empresa fosse dele. Aquilo que hoje é muito comum, né? Nos cursos e tudo mais, né? Tem a mentalidade de dono. Meu pai sem saber, desculpa a palavra, mas bosta nenhuma em relação a isso aí. Meu pai falava isso pra mim quando eu tinha 5, 6 anos. Ele já contava história, né? Que ele ficava bravo que os funcionários não apagavam a luz do setor. Ele me contava, ele chegava em casa bravo. Poxa, será que o pessoal não sabe que quem paga a conta é aquele senhor e o dia que tiver um custo maior, ele não vai vender o carro dele para manter o emprego e diminuir o custo? Não, ele demite a pessoa. Né? Uma pessoa sem conhecimento educacional convencional, e ele já falava isso aí. A minha mãe já pela parte comunicativa fala bastante e tal. E o meu irmão mais velho é um vendedor nato, no qual, assim, toda a minha base do que eu entendo, que eu sei vender de comunicação, eu aprendi com meu irmão mais velho,
tá? Outras particularidades com meus demais irmãos, mas esse lado mais comercial, mesmo meu pai não sendo comercial, mesmo a minha mãe sendo dono de casa, eu sempre vi o meu irmão mais velho, que era a minha referência nesse sentido, né? Geralmente tu busca, eu sou o mais novo, eu olhava o mais velho, conquistando coisas, e o que ele fazia? Vendia. Mas antes de vender, ele conversava, né? Falava bastante. Claro que ao longo desse tempo a gente aprende, por mais que aqui hoje eu estou falando mais, nos últimos anos eu escuto mais, procuro escutar mais. Então, eu estou mais atento, buscando mais informação, buscando com pessoas que já fizeram aquilo que eu desejo, pessoas que realmente têm seu sucesso comprovado, tá? Buscando um conhecimento dentro do que a tecnologia oferece, né? Podcast, eu amo podcast, porra, ferramenta fantástica para tu se atualizar do dia para noite, ou da noite para o dia, né? Tu vai dormir com uma ideia lá fantástica lá, e porra, no outro dia tu já aplica a ideia e tu já vê resultado. Quer falar algo? Não, é que eu queria engatar na questão familiar com ele ali. Que eu acho bacana que você tá passando isso pra frente também, né, João? Porque tu tem hoje a Gabi aqui contigo, né? Que é a tua sócia também na Integrate, né? E eu não sei se eu te contei, ele tem um filho influencer. O Davi, contei? Sim. Não, mas conta pra gente aqui, pra quem não sabe, João. Certo, vamos lá, então. A minha esposa eu conheci no meio odontológico, né? Estou casado com a Daniela há 25 anos, temos 3 filhos, tem a Gabriela agora com 22 anos, ó, viu? Não é só a minha idade que eu esqueço, a idade da filha também. Com 22 anos, ela trabalha, mesmo sem perceber que estava trabalhando desde os 15, 16 anos. Pode ser um modo errado para alguns, certo para outros, tá? Mas ela começou de baixo mesmo, limpando o banheiro, fazendo aquilo que não é demérito, pelo contrário, toda função é fundamental, mas que ela valorizasse todos os processos de um crescimento, porque a gente já tinha a ideia de que ela não seria herdeira, e sim sucessora. Então a gente tem essa cultura na casa de sucessão. Inclusive no crachá dela lá tá como sucessora, a gente botou agora crachá. Então tá lá os donos fundadores, os filhos são sucessores. E eu apresento isso, quando eu apresento ela como sucessora. Hoje ela é sócia da Integrate, que é um negócio voltado ao mercado odontológico clínico dentista. A gente desassociou da JP, a JP agora é só laboratório, né? E ela que está tocando esse negócio. Ela participou, como eu, passou por todos os processos, mas ela também tem uma veia comercial, porque a mãe também é comercial. Então é pai, mãe e filha comercial. E agora o Davizinho, que tem apenas 6 anos, que coloquei uma das minhas paixões, que é automobilismo, em especial Fórmula 1. Velha guarda que estiver assistindo aí, né? Tive a oportunidade de assistir o Ayrton Senna. Meu, que legal. O grande ídolo aí para muitos, né? Brasileiros. E ele é apaixonado por Fórmula 1. Então, novamente, enxergando oportunidades, a minha filha já tinha sido fisgada pela Fórmula 1 uns 2 anos antes. Ano passado eu levei ela para assistir a Fórmula 1 em São Paulo, Grande Prêmio de Interlagos, tá? E ela ficou apaixonada, maravilhada. Mas quando a gente teve a ideia de levar ela descobriu que ano passado a HSM, que é a principal empresa de eventos corporativos do Brasil, a que traz os maiores nomes há mais de 40 anos para o Brasil, a HSM, ela faria um evento para apenas 500 pessoas, contando os bastidores da Fórmula 1. Então, pela primeira vez, pessoas comuns entenderiam como é que funciona o planejamento estratégico de um evento que reúne 300 mil pessoas, que gira quase 1 bilhão na cidade de São Paulo em 4 dias. Então, ali teriam pessoas dando entrevista, pessoal do Netflix explicando como é que foi a ideia do Drive Survivor, que fez com que a Fórmula 1 implodisse no mundo, né? Pessoas que até então não gostavam da Fórmula 1 começaram a gostar por causa do documentário da Fórmula 1 no Netflix. E, porra, achamos o máximo. Daí passamos um dia lá, escutando, assim, coisas que a gente não imaginava. E a virada de chave, para que a gente tivesse a ideia do Davi Batata, é que uma das pessoas da Fórmula 1 comentou que há 4 anos atrás a Fórmula 1 foi comprada por uma empresa americana, tá? Me fugiu o nome agora, mas é o maior conglomerado de mídia dos Estados Unidos. E eles adquiriram a Fórmula 1. A Fórmula 1 está ficando velha. Só pessoas mais de idade acompanham a Fórmula 1. É um produto muito caro. Então, estava ultra mega nichado. E essa empresa americana sabe fazer marketing, pensaram, porra, esse produto pode ser vendido para qualquer um, inclusive para jovens.
E eles deixaram muito claro que essa nova empresa, ela está focando muito na nova geração. E daí chegou o dia da sexta, sábado, domingo, né? Treino, classificatório e domingo. Assim, em peso, muitas mulheres, muitas meninas, muitas crianças. Então, assim, tá se renovando, né, o público da Fórmula 1. E daí a gente voltando ali, cara, mas ninguém fala. Porque ainda quem se comunica com a Fórmula 1 é Reginaldo Leme, que eu sou fãzaço, o Davi é fãzaço, mas é um senhor que está há 50 anos na Fórmula 1, tá? O Galvão Bueno se aposentou recentemente. Mas não tem uma geração nova falando de Fórmula 1. E daí a gente, no caso a Gabi, né, todo o louro da Gabi, ela teve a ideia de começar a gravar vídeos do Davi falando sobre Fórmula 1. Então hoje ele tá aí no Instagram. É o máximo. Tá? E qual que é o arroba dele? Arroba Davi Batata F1. Arroba Davi Batata F1. Tem 11 mil seguidores já, tudo organicamente. Agora, um mês atrás ele foi convidado por uma equipe da Stock Car. Foi ele na Stock Car, teve acesso a box, tudo aquilo que ingresso não compra, né? Só se for convidado de equipe. Então, adentrou o carro. Na hora do troféu, tava subindo no palco com o vencedor e tudo mais. E o projeto daí, né? Porque daí a gente sempre pensa grande. Agora, na Fórmula 1, ele, no mínimo, acessar, no caso a família, né? Porque daí vai a família junto, né? De menor. A gente acessar os boxes. Tá? Quando a gente fala isso, vamos até falar em valor, né? Hoje é R$35 mil. O cara paga para poder acessar os boxes. Interlagos? Interlagos. Eu não vou pagar R$35 mil, né? Vamos trabalhar a imagem do Piá. E tem já um convite do Davi visitar o estúdio da Band, tá? Que é a Band que transmite a Fórmula 1 e tudo mais. Vocês estão vendo, gente? Pra quem tá vendo aí, já aproveita a oportunidade, porque a hora que segure aqui, ó, só vai, né? Daí a gente vai ter que começar a cobrar esse tipo de coisa, né? Olha isso, né? Não dá ponto sem nó. Exato. Daí, só veio a oportunidade dessa galera, né? Daí, assim, né? A Gabi é a empresária dele, a irmã é empresária com uma cota menor, apenas 30%, né? E daí os pais têm 70% do que vira a render de frutos. Obviamente, né, só tem 6 anos, deixar claro. Isso é só diversão, a gente tá só pela diversão. Ele grava quando ele quer, quando tá de saco cheio ele não grava, por isso que às vezes passa 10 dias sem ter vídeo, o pessoal manda mensagem no privado, mas a ideia é ele curtir. Como já teve antes disso a bicicleta, ele anda de bicicleta desde 1 ano e meio. Já quase fui banido do Instagram alguns anos atrás, porque eu postava muita foto dele caindo de bicicleta, joelho ralado, daí começou a ter muita repercussão negativa, né? Dizendo, nossa, que pai inconsequente, né? O filho todo ralado e tal. Daí quando eu entendi que a galera não estava vendo pelo senso de criança ser criança, que joelho ralado, até onde eu sei, pelo menos isso não causa nenhum grande dano, né? Mas pelo contrário, né? A ausência de contato com terra, com umidade, com água, interfere. Daí eu parei de postar. Daí a galera na época estranhou, né? Porque sempre tem os que gostam e os que não gostam. Sim. Os que gostavam diziam assim, porra, tu incentivava o meu filho a andar de bicicleta, né? O Davi incentivava a andar de bicicleta. Mas aí agora na Fórmula 1, como ele só comenta, tá bem tranquilo. Por enquanto. Por enquanto. Mas já tem um hater, tem uns 2, 3 haters. Tá ficando famoso, então se começou a ter hater, falem mal, é porque tá falem bem, mas falem. Então, já tem porque tem que editar. Daí, recentemente, ele fez um vídeo e ele falou assim, gente, eu só tenho 6 anos, eu não sei ler ainda. A hora que eu souber ler, eu leio e memorizo. Mas eu entendo, tá tudo certo. Tá. Isso significa que eles estão querendo que ele evolua cada vez mais, né? Estou sempre vendo pelo lado bom sentido. Meu, que interessante. Já tem camisa, né? Já dá para comprar camisa. Ele fala, inclusive, que hoje é um valor, a hora que ele ficar conhecido na Fórmula 1 vai ser outro valor. Ele já deixa bem claro. Justo. Achei justo. Deve ser um pouquinho, né? Bem curioso, né? Eu não imaginava. É interessante vir conversar assim. E em off aqui, né? Foi a primeira vez que eu vim pro Toda a Vida Reto que eu resolvi não ler o nosso briefing, tá? Eu li agora há pouco, porque eu fiquei pensando, não vão deixar eu ver o que acontece para eu ficar surpreso de verdade. Então eu não tô fazendo tipo aqui, tá, gente? E eu acho muito legal porque eu gosto de ler as pessoas, sabe? Eu vou conversar com alguém, eu tento ver. E dá pra ver que as coisas que tu tá falando são espontâneas, sabe? Surgiu, tu vai lá, vamos fazer o meu filho falar de Fórmula 1, porque ele gosta e tal. E eu acho que, de repente, esse pode ser um dos teus trunfos, né? Porque tu vai lá, viu que o negócio pode acontecer e faz, né? Como é que é o ditado mesmo lá da
Tu falou no começo da... Ah, morrer de véspera? Morrer de véspera. Porque se tu pensa muito, tu acaba não fazendo. Exatamente. João, aproveitando que a gente está falando sobre isso, de todas essas oportunidades que a gente viu aqui, que é uma família muito empreendedora, o que você deve, de fato, assim, tudo isso? Por exemplo, assim, a gente entraria num campo de, talvez, criatividade, num campo de networking, num campo de mentalidade de empreendedorismo. O que você diria que tudo isso aconteceu através de quê, exatamente? Certo. Antes de eu saber o que era networking, a minha família já praticava, a minha mãe, né? Minha mãe sempre teve muitas amigas, e por eu ser o mais novinho, ela que me levava, né? Pra tudo que era lugar. No chaveirinho dela. E daí via a véia lá se conectando com todo mundo, e aquilo acaba gravando, criando um padrão, né? Cria-se um padrão. Da mesma forma que se fosse o contrário, uma pessoa mais introspectiva, eu seria introspectivo. Então eu tive a oportunidade, agradeço por ser o último da remessa lá, que ia com a mãe para cima e para baixo e via que ela conhecia todo mundo. Então eu dou muito crédito ao networking. Estávamos falando aqui nos bastidores que eu não me lembro nenhuma ideia que foi composta por mim, meramente por mim. Estou aqui pensando e tive uma ideia. Todas as ideias praticadas, e inclusive as não praticadas, foram compostas por ideias primárias de outras pessoas. Pessoas que eu me relaciono. Hoje eu estou aprendendo que eu preciso me relacionar não só com pessoas do segmento, tá? Mas até alguns anos atrás eu só me relacionava com o segmento odontológico. A minha ideia é o quê? Eu tinha que ser muito bom nesse segmento. Então eu preciso estar junto de pessoas que estão há mais tempo nesse segmento. Mas como as empresas estão crescendo, a gente está diversificando os negócios, hoje eu também consumo informação de outros setores. Então eu dou totalmente crédito ao networking, mas eu entendo que para tu ter networking de qualidade, tu tem que ser uma pessoa muito receptiva a começar por crítica. Se permitir ser julgado. Julgado não no sentido de julgamento de condenação, mas julgado pelos erros. Eu procuro também relativizar muitas palavras, tá? Tipo, uma bronca. Eu vejo com o lado positivo. Então eu uso o termo bronca. Até a minha professora, que eu estou fazendo um curso de coach, ela briga, né? Ela fala, ressignifica essas palavras, porque nem todo mundo interpreta igual você. Então eu tô falando aqui, tá, Matilde? Tu tá fazendo efeito, Matilde. Tu me ensinou certo, eu só não tô praticando. Tá? Não tô praticando ainda. Porque eu vejo como uma bronca como algo positivo, então pode usar. Reunião, eu adoro reunião. Eu vejo uma reunião uma oportunidade incrível de pontuar situações. Mas eu entendo que, por vezes, a cultura do mundo ou o ambiente que a pessoa viveu, isso traz uma lembrança ruim e aquilo já causa arrepio, né? Então, eu sempre gostei de escutar. Só que eu gosto de escutar alguém que realmente me cobre. Então, também é uma particularidade. Eu aprendo apanhando, literalmente. Tá? Eu gosto que as pessoas me cobrem e pontuem aquilo que está errado. Falar aquilo que está certo, eu já sei. Né? Geralmente a gente faz uma análise, isso aqui está dando certo, então não precisa validar aquilo que já está dando certo. Então me pontua o que não está dando certo. A Mayara aqui nas primeiras 2 semanas aí dessa nova parceria, ela já está me cutucando em algumas coisas, né? Porque ela também já entendeu o meu perfil e a gente já está até ontem numa reunião, né, que teve, eu estava em casa, eu até quase já atualizei a palavra, né? Eu não quero, mas eu estou disposto já estava quase mudando. Tem diferença. Ela já me fez pensar, tal. Eu falei, talvez por um período eu volte atrás do que eu falei há 2 semanas, para o bem da empresa, certo? Por quê? Porque eu estou disposto a escutar, mas esse que a pessoa realmente me agregue. Tá? Que legal. Claro que vai ter conversas que tu vai jogar a conversa fora com um amigo, claro que sim, eu também tenho esse tipo de conversa. Mas quando é algo para trabalho, eu procuro pessoas que realmente já atingiram um objetivo maior ou é uma pessoa que ela não tem filtro para falar o que tem que ser falado. Eu gosto de escutar o que, por vezes, alguns não gostariam de escutar. Inclusive, eu pago um curso de coach para escutar, por vezes, coisas que eu não queria escutar, né? É como se o crescimento ele viesse em cima de uma crítica. E a crítica é igual quando a gente vai falar em arte. A crítica é observação, é documentar, é tu falar sobre aquilo, não crítica. Né? Mas tu é um cara muito mutável? Eu mudo bastante. Por períodos sim, por períodos não. Tem período que eu sou bem teimoso, tem período que eu tô mais aberto. Porque eu acho que uma das características... Eu sempre... Ele também para a área psicológica, né? Não, mas eu acho que é uma coisa de network, né? O cara tem que ser muito adaptativo. Sim. Porque tu tem que se dar bem com todo mundo. Ou pelo menos parecer que se dá bem com todo mundo, né?
E é muito difícil, às vezes, tu fazer um network que ele seja real. Porque as pessoas percebem quando elas só querem um interesse, elas tá ali só para sugar algo, né? E é uma troca. Sim, né? Exatamente. Então, e a gente fala de network, todo mundo pensa assim, eu tinha essa visão, pô, eu vou lá para a associação comercial da minha cidade, vou ficar lá ouvindo e trocando cartão com o cara. E não é isso, né? Porque é o que tu tá falando, é a crítica, é tu tá ali para levar uma patada às vezes, sim, né? Mas é uma coisa tão natural para ti, parece. No mínimo para me fazer pensar, né? Claro, por vezes o que a pessoa falou, depois de uma reflexão, não faz sentido. Mas só de me fazer pensar já vale a pena. Claro que isso é um desafio, né? Novamente, porque hoje eu estou gerindo pessoas. E esse é o grande dor hoje na minha pessoa profissional, é a grande dor. Porque esse é o meu perfil. Eu gosto de trabalhar dessa forma, mas eu tenho que entender que eu estou trabalhando com perfis diferentes. Então, esse é o período que eu estou buscando ser mudado, tá? Por isso que, inclusive, estou fazendo um curso de coaching liderança, porque eu preciso aprimorar, entender que a minha linguagem não necessariamente é a linguagem da outra pessoa, e geralmente não é, tá? Então, até dentro das próprias sociedades, né? Eu tenho uma filha que é sócia. Então, por aí tu já vê o desafio, né? Teve a época que eu não a chamava de filha, porque eu entendia que era um ambiente de trabalho, então eu não chamava de filha, eu chamava de Gabriela. Até que ela se posicionou, porque desde pequena eu ensinei que ela deveria se posicionar, tá? E ela falou assim, eu não quero, tá, que tu me chame de Gabriela, porque ali eu sou primeiro tua filha. E depois eu sou tua sócia. Muito bom, então bem. Mas isso foi motivo. Desculpa, mãe, quando eu tinha essa sociedade. Dona Nelly. Aqui pra mim, né? Não sei se vale pra todo mundo. Mas eu entendi que é verdade. Mas é verdade. Peraí, porque antes da sócia eu tenho uma filha. Então, se for para perder uma filha ou uma sócia, eu perco uma sócia. Óbvio que ali a gente achou o meio termo, né? Então, se manteve a filha e se manteve a sócia. Aí fica uma coisa assim, já que eu tive uma criação um pouco parecida. Eu comecei a trabalhar muito cedo, meu pai me colocou para trabalhar no mercado, eu cuidava no mercado com 13, 12 anos. Quando não era crime trabalhar cedo, né, gente? Deixar claro, naquela época não era crime. Eu podia ter carteira assinada naquela época, dá para saber a minha idade aí, né? Então, mas é legal o seguinte, que o teu posicionamento em relação a essas atividades é de prática. Né? Até aí a prova, tu colocou o teu pequeno, tá numa prática, a tua filha tá numa prática, então não é só conhecimento, é experiência. Isso. E aí tem quase um paradoxo, porque tu oferece curso de conhecimento, mas tu também faz a prática. Tem a ver? Tem tudo a ver, e tanto tem a ver que um dos negócios, não sei se é o momento, mas um dos negócios que a gente trouxe recentemente para o grupo, que é a Connect, tem a ver com isso, de colocar em prática um conhecimento. Então, se permitirem, eu vou explicar rapidamente, né? A Connect surgiu, que é uma agência de publicidade, de criação, através de uma dor do cliente, de novo, praticando a escutativa. O meu cliente ali embaixo, né, que as salas ficam aqui no andar de baixo, a gente escuta tanto o sucesso como o fracasso. Como a gente tem uma conexão muito grande com o cliente, ele acaba nos falando situações que por vezes talvez só a esposa saiba. Aquelas dores mais... As dores de empresário e tudo mais. E óbvio que não vou generalizar, mas alguns profissionais têm muito conhecimento. Tem uma formação acadêmica fantástica, tem uma mão muito boa, né, que é um termo usado na odontologia, né? Não só a teoria, como na prática, opera muito bem, faz dentes maravilhosos. Só que com a era da tecnologia, do digital, das redes sociais, levantou-se um novo padrão de profissional, que é um profissional que por vezes não tenha a mesma experiência clínica, mas sabe se vender na rede social e acaba ganhando o mercado por vezes de forma mais rápida e às vezes até ganhando o cliente daquele profissional catedrático clássico, porque querendo ou não, odontologia até um tempo atrás tu podia ter num prédio no 20º andar. Por quê? Porque era indicação. Hoje tu tem que estar numa rua movimentada, é o ideal. A concorrência aumentou? Aumentou, né? A comunicação aumentou. Então as pessoas te procuram de outras formas, não só por indicação. E quando 1, 2, 3 clientes, de novo, quando começou a ter um padrão repetitivo, já me chamou a atenção. 2, 3 clientes fazendo a mesma coisa. JP, porque como é que eu fui saber? Fui perguntar, e daí? Já escolheu o próximo curso? Daí um dos clientes falou assim, JP, tô bem pensativo, cara, porque, tu sabe que eu invisto pra caramba em conhecimento, me conhece a longa data, só que, eu tô perdendo mercado, cara.
Eu falei, mas como tá perdendo mercado? Tu é bom? Como tá perdendo mercado? Pois é, essa molecada, essas novas clínicas, publicidade na TV e tudo mais, porra, tá me complicando, isso tá me incomodando. Daí, ok, falei pra ele, pô, continua, divulga, abre um Instagram e tal, dei algumas dicas pra ele. Subi e conversei, se eu não me engano, com a minha filha ou com a minha esposa na época e falei, ó, fiquei preocupado, porque esse cliente, em algum momento, ele vai parar de consumir o meu curso, porque ele está desacreditado da profissão. Então, ele entende que não adianta só investir em conhecimento. Se por vezes não é o suficiente, se tu não estiver na rede. E aquilo me incomodou. Daí fiz um levantamento, juntei lá uns 50 pessoas, isso ali na época da pandemia ainda, 2021. E ofereci uma consultoria, tá? Não sou consultor, mas falei, vou falar daquilo que eu sei, tá? Os 20 e poucos anos de experiência. E fui tendo relacionamentos com esse público foi apresentando as suas dores. E muitas delas têm a ver com isso, que não é por falta de conhecimento, não é por falta de ambiente, estrutura. É como você se vende por a grande rede. E daí a gente entendeu, eu preciso criar alguma coisa para que esse cliente não saia da JP e acabe com a JP. E daí a gente teve ideia, nesse meio tempo surgiu o Gustavo, ele veio aqui para trabalhar com a gente como copywriter, foi indicação de uma ex-colaboradora, porque a gente estava começando a divulgar bastante na rede social, e eu, se for parar para 2 minutos para fazer um criativo, eu desisto. E se também for fazer de forma rápida, nem sempre eu faço tão bem, tá? Então, essa menina falou assim, conheço um rapaz, tal, ele faz a copywriter de uma grande rede de clínicas médicas da cidade, tal, e eu trouxe ele. E daí, nessa reunião, de um menino de 16 anos, tá? 16 anos, ele falou assim, JP, eu aceito trabalhar, mas eu quero montar uma empresa contigo. E daí aqui, né, eu vou assumir que realmente eu fiz um julgamento prévio, né? Não falei para ele, mas depois falei em casa assim, o que um moleque de 16 anos quer abrir uma empresa? Vai trabalhar. Mas, óbvio que eu não falei isso para ele, tá? Falei em casa. Daí eu fiz um acordo com ele, falei, Gustavo, trabalha 1 ano como CLT, vamos ver como a vida como ela é, tá? 16 anos, tem a vida toda pela frente, e se eu gostar do teu trabalho, a gente conversa. E ano passado ele completou 18 anos e ele me convidou para eu ser sócio da agência dele. Não fui eu que abri a agência. Ele me convidou para ser sócio da agência dele. E ali a gente entendeu que a gente tinha mais um negócio dentro de um ecossistema para manter a minha base consumindo conhecimento. Por vezes eu tenho que ajudar essa base saber vender o seu produto. Então a gente incorporou mais um produto no ecossistema. Thiago tá de cara, né? De cara, né, Thiago? Tá? Porque era uma dor, era uma necessidade do cliente. Eu tinha que resolver essa dor. Porque senão o cliente ia desistir do negócio. Ou ia deixar de consumir. Eu mataria 2 negócios. Eu mataria um negócio primário, que é a JP, e perderia uma oportunidade. Só que, de novo, há uns 8 anos atrás, 7, 8 anos atrás, pela primeira vez, eu escutei um termo capilaridade nos negócios ou ecossistema. E de lá para cá, lendo alguns livros, daí tu começa a ver as grandes corporações do mundo, né? Incorporando várias empresas, criando um ecossistema, onde tem uma empresa mãe e todas as demais vão se autoalimentando. E daí, naquele dia, eu falei, acho que chegou a hora de criar um ecossistema dentro da JP. Eu tô quieto aqui porque, sabe, é o tipo de coisa assim, né, que a gente vê gente reclamando, e eu posso me incluir às vezes, sei lá, o mercado tá ruim e o cara não tá conseguindo vender e blá blá blá, e o meu cliente paga pouco, e daí é tudo uma questão de visão, né? Ele, enquanto o cara não conseguir vender, ele vai lá e vai fazer uma empresa para ajudar o cara a vender para comprar dele de novo. Então, exatamente. É tudo uma questão. Agora são 2 tickets, né? Antes era o ticket só educacional. E agora... uma coisa depende da outra, né? Eu tô bem impressionado com o negócio aqui, com a nossa conversa, porque é o tipo de coisa que eu escuto, mas nunca vi alguém aplicar. Nunca vi nada. Existe mesmo alguém que faz isso. Prazer, Thiago. Tá, existe alguém que faz isso, sabe? Porque tu ouve assim, às vezes, vou até falar pra câmera, a gente fica falando, teve um cara lá que começou, que de repente não teve faculdade, mas hoje tal coisa, a gente escuta histórias, mas eu não conhecia alguém assim. Tá, de verdade, porque a gente parece impossível. Né? Eu não sei que característica, que condições... É que eu até quero fazer um adendo disso que tu falou até antes do João falar. É que assim, é que a gente falando de longe, olhando a história dele, parece, é muito simples. Não é simples. Mesmo assim, não foi simples. Mas tipo assim, quando alguém conta uma história que tu escuta num podcast, que tu vê numa série, enfim, parece assim, que beleza, passou umas dificuldades, mas foi. Só que assim, quando tu vai pra vida prática, tu levar não na cara...
E tu Não passar as dificuldades e fazer networking, se colocar à disposição. Tipo, essas oportunidades. Gente, é difícil, não é qualquer um que aguenta. Claro que não. Né? Tu tem que ser muito desprendido e eu acho que tem um pouco de... Eu não sei se seria exatamente essa palavra, mas tem que ter humildade em assumir que a gente não sabe tudo. Um dos pontos ali no briefing eu coloquei, né? Resiliência. Sou um cara muito resiliente. Já tentei desistir várias vezes, tá? Esse ano já, umas 2 vezes, eu quis chutar o pau da barraca. Claro que passa muito rápido, né? Vem e vai embora, ainda bem. A ideia vai muito... porque é muito doído mesmo. É doído, tá? São desafios. Crescimento da equipe. A gente está num período que a oferta de mão de obra está muito crítica no Brasil. Mão de obra de qualidade. Então, a gente só não cresce mais hoje por falta de mão de obra. É uma dor. Santa Catarina é plano de emprego desde 2022. Plano de emprego significa que, proporcionalmente, o que tem de vaga disponível e o que tem oferecendo, a vaga disponível é maior do que está oferecendo. Isso nem na Europa tem, nem em países do primeiro mundo. Esses são dados estatísticos de Santa Catarina. Então, a gente está em pleno emprego. Possivelmente tem que trazer mão de obra de fora. Então, incrível que pareça, pós-pandemia e tudo mais, num país... Com oportunidades, com dificuldades, também não sou hipócrita dizer que não é um país de dificuldades, sim, poderia ser menos difícil, eu aceitaria ser menos difícil, tá? Gostei disso, menos difícil, né? Ou não mais fácil. Não, fácil não vai ter, fácil não vai ter, essa historinha aí, alguns contam, mas isso aí não existe, pelo menos na minha percepção não existe, tá? Resiliência e humildade de reconhecer, sim. Por exemplo, aqui a gente está passando por um processo de reestruturação. A gente trabalhou por 7 anos sem um CRM. Tudo no braço. Então agora vamos fazer uma transição, vamos levar mais 5, 6 anos para fazer a incorporação de ferramentas mais baratas? Não. Então vamos recuperar o tempo perdido. Vamos achar a melhor ferramenta disponível no Brasil. Pesquisamos a fundo, contratamos lá a RD Station, o protocolo completo deles, a ferramenta completa deles. Que hoje é do Grupo TOTVS, né? Que é aqui de Joinville. A empresa líder na América Latina em software e a RD é a principal de CRM no Brasil. Incorporamos outras ferramentas, contratamos consultores, estamos fazendo uma readequação de precificação dos negócios da empresa. Inclusive um novo negócio que é a Connect, né, vai passar por esse processo para a gente entender qual que é o nosso custo efetivo real. Porque como a gente hoje trabalha sempre pontualmente, seguindo todos os protocolos, todas as regras e tudo mais, o custo fixo é muito alto. E o que mata o negócio, a pandemia, o que matou no sentido, né, de trabalho, obviamente, de negócio, era o custo fixo. Quem tinha um custo fixo muito alto é o que quebrou. E continua sendo o grande desafio hoje de uma empresa física, é o custo fixo. Tá? Porque a entrada é variável, todo mês muda, mas o fixo não. Tá? Então a gente está fazendo essas readequações, temos esse gap que é a parte de gerenciamento de pessoas, então estamos buscando um líder que tenha formação nessa área para fazer essa comunicação da direção para os colaboradores. Eu não tenho esse perfil, eu estou fazendo um curso de liderança, eu até falo para minha coach lá, tá? Que eu estou fazendo esse curso para entender qual é o perfil de pessoa que eu preciso contratar. E ela fica doida da vida porque ela diz, tem que ser você. Eu falei, não, eu quero entender o perfil da pessoa que eu preciso contratar, tá? Isso já me atende. Não que eu não goste de me relacionar, mas por eu ser muito acelerado e tudo mais, e por eu ter essa particularidade que quanto mais bate, mais eu aprendo, porventura, eu repasso para a equipe. Então, eu já tenho consciência que, por vezes, houve um desgaste desnecessário por responsabilidade minha, por eu não entender o perfil da pessoa. Eu fazer um copia e cola, né? Eu sou assim, então eu creio que todo mundo é assim. Então, isso também é uma forma de reconhecer e admitir sem abrir mão do quê? Do sonho. Os sonhos objetivos. Os sonhos objetivos são maiores da empresa. Então, se for necessário o dono recalcular a rota, corrigir, mudar de cenário, mudar de posição, ele vai mudar. Isso quando falo eu, a Gabi, a esposa, estamos abertos e estamos fazendo várias mudanças no nosso perfil comportamental. Até porque a empresa não é só o dono, né? Exatamente. Muito bom. Eu acho que a gente vai ter que encerrar por aqui por tempo, né? Que pena que tem muita história tem muita nesse história, caminho, né? E sabe que me veio aqui que essa história de hoje, todas as histórias que a gente teve aí, relatos, é uma coisa muito o copo meio cheio, né? E a visão do copo meio cheio, meio vazio é o que vai mandar nessa orientação que tu tem. E bate muito com o nome do nosso podcast, né? Uhum.
Quer seguir toda a vida reto, né? Mas antes de seguir toda a vida reto, tem um minutinho? João, faz aí um resumão do que você considera importante, então, em questão de palavras, para uma pessoa ser bem-sucedida na vida. Perfeito. Vamos lá. Primeiro que eu creio que cada pessoa tem um perfil e tem uma missão nessa vida. Fato, tá? É por isso que eu respeito e valorizo toda e qualquer função. Isso é importante deixar claro, tá? Mas, por vezes, alguns têm uma vontade, um interesse de ser empreendedor. Então, vamos falar aqui de empreendedorismo. Primeira coisa, não pule etapas. Posso aqui talvez estar falando algo que os gurus dizem que isso é passado, é velha guarda, e por vezes sim eu sou bem tradicional, porque eu prefiro pegar o compilado, a média de resultado dos últimos 2.000 anos como base do que algo dos últimos 10 anos. Tá? Que a gente está num período de mutação da economia, tudo está sendo mudado muito rápido. Então eu não consigo ainda dizer que isso é o modelo exato. Tanto é que toda hora está mudando as coisas. Então, dá pra ver que não existe um padrão certo. Mas se a gente tira essa era da tecnologia, daí tem um padrão que praticamente é copia e cola. Tudo é tendência. Exatamente. Então, uma delas é o quê? Seguir padrão. Você entrou numa empresa, menor aprendiz que seja, agradeça se o teu chefe der a oportunidade de você passar por todos os setores. E aqui a gente tem essa cultura, porque eu tive a oportunidade lá atrás de passar por todos os setores. Então, mesmo eu não tendo um perfil administrativo, um perfil financeiro, que foi motivos que a empresa quebrou, quase quebrou por várias vezes, porque eu fechei os olhos para outros setores da empresa, hoje eu entendo que esses setores são tão importantes quanto o setor comercial, que é a minha área de atuação e o que eu gosto de fazer. Então, hoje eu tenho pessoas habilitadas para esse segmento. Mas quando tu tem a oportunidade de estar numa empresa e tu fazer todos os setores, isso vai te dar uma dimensão real o dia que tu for abrir o teu próprio negócio. Tá? Porque o único setor que eu não trabalhei nas empresas que eu fui CLT lá no início da minha carreira, que eu tenho 2 anos de CLT apenas, eu não passei pelo setor financeiro. E isso me fez muita falta. Porque eu negligenciei o período que eu tenho meu negócio, eu negligenciei muito o setor financeiro. E foi um setor onde quase a empresa quebrou. Então, hoje, inclusive, o setor financeiro, quem entra aqui, em algum momento ele faz alguma coisinha do setor financeiro. E a gente já teve a oportunidade de ter colaboradores que saíram daqui e montaram a sua própria empresa e disseram que, muito obrigado por eu entender como é que funciona uma empresa. Porque isso não é comum. Principalmente grandes corporações, né? Não. E a gente não tem essa educação, né? Exatamente. Formal, não. Mas por que eu permito isso? Porque eu não tive isso em algumas áreas. Então, eu não quero que as pessoas cometam os meus erros que eu cometi. Isso eu entendo como uma devolutiva para a sociedade. É uma forma que eu posso devolver para a sociedade o que eu recebi ou o que eu deixei de receber. Tá? Pelo que eu deixei de receber, olha o que me ocasionou de dor. Então, eu procuro repassar no ambiente da empresa e até no particular para algumas pessoas que não negligencie etapas, porque em algum momento elas farão falta. Principalmente se você for um empresário, tiver um negócio. Mas a gente pode até deixar, não só empresário, você não pode negligenciar nenhuma etapa, inclusive num relacionamento pessoal, familiar, com a futura esposa e tudo mais. Então, não negligencie etapas, porque esse gap ali ele vai fazer falta em algum momento. Tá? E tudo tem um tempo na vida, eu acredito muito nisso também. Tudo tem seu tempo próprio, tá? A nossa equipe é muito nova, que a nossa média de idade hoje na JP é 22 anos. E a gente vê, por vezes, né, aquela angústia, né, de ascender já o mercado e tudo mais, e daí o tempo todo a gente fala, calma, você vai ascender o mercado, mas esteja com o mínimo de preparo necessário para alçar voos. Então, aproveite o processo. Aproveite o processo. Mas isso também é uma crítica até para mim, tá? Porque nos últimos 2 anos apenas que eu comecei a curtir o processo. Por ser vendedor, eu sempre estava pelo final do mês o quanto que tinha dado, se eu tinha atingido a meta. E eu não curtia o período... O esforço. O esforço. A adrenalina para chegar até o resultado. Machuca demais isso. Pelo menos comigo machucava demais. Essa angústia pelo resultado final. Tá? Então, apenas 2 anos atrás, buscando também conhecimento, fazendo outros cursos, me conhecendo como homem, como pessoa, como cidadão, né? Como filho de Deus, eu entendi, peraí, todo dia é importante, até porque a única certeza é o agora. O amanhã não é certeza de nada. Então, eu tenho projetos, eu não abro mão dos projetos, mas eu procuro curtir o processo, o caminho, não só o resultado final, porque isso me angustiava demais. E a gente vê ainda que a cultura da sociedade moderna,
ela coloca só como o objetivo final, né? Uhum. Que enquanto você não levantar a taça, é só suor. Não tem prazer. E não é assim. Não é. É sufocante. Muitos conseguem e atingem. Eu vou falar por mim. Eu atingi grande parte dos meus objetivos já. Inclusive, eu já readequei os meus objetivos. Não sei se isso vale para alguma pessoa que estiver assistindo, tá? Mas dizem que a partir dos 40 anos, os homens, não sei se com as mulheres tá? Que existe a crise dos 40 anos. Eu já estou lá. E, coincidentemente, foi mais ou menos nesse período que eu comecei a rever algumas coisas na minha vida. Dentre elas, por exemplo, eu abdico de passar mais tempo com a minha família para ter tempos de lazer, tempos de qualidade, para trabalhar mais e dar uma segurança financeira para um filho. O que é mais valioso? Presença. O presente. Um pai presente ou um pai que dá presente? É que eu estou falando para mim, tá? E serviu para mim. Hoje eu ressignifiquei muito isso, tá? Então, dá para fazer os dois? Dá. Mas, por vezes, o homem, ele decide só uma coisa. Ou ele entende que é só possível fazer uma coisa. Então, hoje eu não abro mão de buscar, né? A Mayara sabe. Pode ser tal horário? Não dá. Eu tenho que buscar meu filho na escola. Eu vou levar meu filho na escola. Pode ser outra pessoa? Poderia. Mas se eu posso, por que não? Tá? Então, eu readequei, continuo tendo grandes objetivos, mas esses objetivos eles estão sendo divididos com a sucessora, com os colaboradores. O Gustavo era colaborador, é sócio. A quarta e a quinta empresa que vão surgir aí nos próximos 12 meses, eu torço para que essas pessoas estejam dentro da JP ou da Connect, do Integrate, tá? Porque são pessoas que já estão vinculadas à cultura da empresa. Nós temos uma cultura muito bem detalhada, bem desenhada aqui dentro. E fica muito mais fácil quando tu cria uma nova empresa que essa pessoa já esteja alinhada com a cultura. É algo que também é muito comum hoje em dia, né? Pelos palestrantes e tudo mais, e eu acredito piamente que uma empresa sem cultura, ela não tem um norte, ela não tem um caminho. Toda hora ela muda de caminho, ela não vai toda a vida reto. Ela se adapta ao momento. Já viu? Tem uma quebra aí. Ela se adapta não vai a todo toda momento. a vida reta. Não vai. E isso me preocupa, porque a partir do momento que você tem uma cultura bem definida, você pode fazer até umas adequações, mas o resultado, o objetivo final continua o mesmo. Então não é que tu vai ser cabeça dura, tá dando errado, eu vou continuar. Não, tu vai fazer uma adequação de rota, faz uma reorganização, mas o objetivo final tu não abre mão. E isso, se tu não tiver uma cultura, pelo menos aqui na nossa empresa está muito claro. Se eu abrir a mão da minha cultura, eu não vou chegar ao objetivo final. Porque o meu objetivo está desenhado dentro da minha cultura, ou a minha cultura está desenhada dentro do meu objetivo. Elas estão interligadas. Então, se eu abrir mão da cultura, eu não atinjo o objetivo. Independente do caminho, tu tem uma forma de conduzir esse caminho. Exatamente. Que legal. João, muito obrigado por nos receber aqui, o Toda Vida Reto, né? Apesar de a Mayara te conhecer, mas deixar a gente montar todo o circo aqui, ouvir tua história, entender esses valores, entender como é que funciona esse processo aí. É muito inspirador ver que isso não é só uma coisa da boca para fora. Tá aqui a prova, né? E te desejo sucesso. Obrigado. Super aceito, né? É bom, né? Receber apoio, incentivo. Agradeço a oportunidade, Thiago, a Mayara, né? Tem um projeto aí em paralelo, já está acontecendo. São as oportunidades aparecendo, né? A gente enxergando as oportunidades. E deixo um recado aí para o pessoal que não desista dos seus sonhos. Inclusive, eu vou reforçar algo aqui que eu já falei para outras pessoas, creio que hoje não. Mas, assim, por muitas vezes, e foi no meu caso, eu não acreditava em mim mesmo. Mas sempre teve alguém que acreditava. Grande parte das vezes era minha esposa, que permitiu que a gente tivesse a JP, foi um incentivo dela. Em outras situações foram pessoas próximas, amigas. Então, por vezes, você vai sentir um lixo, um bosta, incapaz, mas alguém do teu lado está dizendo que não, você não é bem assim. Você é diferente, você vai dar certo. Então, quando você não acreditar em você mesmo, você acredita no amigo. Tá? Porque aquele amigo ali, ou aquela amiga, ou aquele familiar ali, ele vai te manter de pé. E lá na frente tu vai ver que ele tinha razão. Porque há períodos na vida, pelo menos na minha vida, que eu não enxergava nenhuma qualidade. Tá? Por isso é importante ter relacionamento, pessoas boas, próximas, e daí no meu perfil, pessoas que me cobrem, porque eu sei que quando essa pessoa falar uma qualidade, ela também está falando a verdade. Porque quando ela precisava criticar e falar um defeito, ela também falava.
Então eu sou receptivo a essa pessoa. Porque, pô, se tu já me criticou e fazia sentido, então agora que tu tá dizendo que eu tenho uma qualidade, eu também acredito em você. Eu também faz sentido. Então, hoje eu não acredito em mim. Então eu vou acreditar no que você tá falando, tá? E por vezes, lá a hora que virar a chave, tu vai lembrar, caraca, se não fosse por você, pelo teu insight, pelo teu feedback, por você ter dito que eu não poderia desistir, é que eu estou aqui hoje. E aí você pratica algo que é fundamental na vida. Fundamental. Gratidão. Uma pessoa ingrata, eu não vejo sucesso nenhum na vida dessa pessoa. Eu não consigo enxergar uma pessoa ingrata, ela ter sucesso emocional, financeiro. Está muito atrelado a agradecer pelo que a pessoa te deu. Então tenha um coração grato, tá? E permita que as pessoas falem o que realmente você é. É uma recomendação que eu também dou. Mesmo que doa. E por vezes dói. Às vezes tu vai escutar coisa que tu não queria escutar. Mas se faz sentido, tá valendo. E se não fizer sentido, tá tudo certo. Porque nem sempre a pessoa vai falar uma coisa boa. Ninguém aqui vai passar até o final da vida só dando dica boa. Eu já dei dica ruim, mesmo sem perceber. Então, tu também tem que ter um filtro, né? Não dizer amém para qualquer pessoa, ou mesmo que aquela pessoa sempre te deu dica boa, sempre pare e reflita. Ou pelo menos tenha a consciência, não, mas dê uma chance de refletir, né? No mínimo, refletir, exatamente. E ali tu vai avaliar se faz sentido ou não, tá bom? Mas pratique a gratidão, porque ela tá atrelada inclusive a minha fé, né? Sou cristão. Um dos princípios de Deus é gratidão. Você tem que ser grato pelo que você tem, pelo que você é hoje. E o que você é hoje exatamente tem a ver com a dor de muitos, né? Que como não curte o processo, você nunca está feliz. É um caminho. Exatamente. Então tem que ser feliz com o que eu sou hoje. Eu desejo algo a mais? Perfeito, eu vou trabalhar para isso. Mas enquanto eu estou aqui, eu sou grato pelo que eu tenho hoje. Até porque é daqui para lá que eu vou, né? Então se eu não valorizar o que eu tenho aqui, eu não vou ter novas oportunidades. Exatamente. Eu penso muito assim, me veio muitas lembranças da minha esposa falando que eu ia conseguir, mas só ela que via que eu ia conseguir. Eu acredito assim piamente que, vou falar também de mim, tá? De mim. As respostas que a gente procura estão nas nossas esposas. Eu acredito piamente nisso, piamente. Todas as respostas que eu precisei na minha vida, emocional, espiritual, estavam na minha esposa. Uma pena que eu levei muito tempo para escutar ela, né? Então eu faço uma admissão, tá? Então se tem alguém aí, né, que não está escutando a sua esposa, comece a escutar a sua esposa. Então eu escuto faz. Comece a escutar, porque por vezes você vai pagar um consultor, vai pagar um monte de gente e a resposta está na boca da tua esposa. Que baita ensinamento, né? Segue toda a vida reta. Muito obrigado, João. Agora obrigado. Termina com uma trilha bem baixinha assim, Matheus. Foi ótimo. Tá bom.